Graça e a paz da parte do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E uma boa tarde para todos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sou o pastor Severino, do Ministério Grupos Unidos com Cristo. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Glória a Deus. Igreja do Senhor, povo de Deus, aleluia. É um prazer, aleluia, e é uma honra para Deus quando o Senhor nos concede a realizar algo que pertence ao reino de Deus, louvado seja Deus, e que nos traz o conhecimento de prioridade e princípio para a igreja. Glória a Deus, aleluia. É uma honra para o nosso Deus e é uma honra para Deus, que está sentado nos altos céus, acima das estrelas, acima da nuvem. Glória a Deus, aleluia. Nós temos a palavra de Deus, amém, como ela se encontra no registro dela mesma, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. O texto bíblico nos orienta sobre a oração intercessória ou a intercessão de Jesus Cristo por si, rogando ao Pai e rogando à igreja. O capítulo de João 17 é um capítulo que vai trazer o conhecimento acerca das últimas instruções. João 14, João 15, 16 e 17, esses 4 capítulos, as últimas instruções de Jesus, onde subir para o céu, louvado seja o nome do Senhor, onde está sentado à destra do trono da majestade do Pai Celestial. Meus amados povo de Deus, Igreja do Senhor, é mais uma tarde, nesse sábado, que o Senhor concede ao servo dele, o pastor Severino, a mim na graça, a gravar esse vídeo, não só para que a igreja do Senhor, a igreja conhecida como a Igreja de Cristo, que encontra-se no Brasil, a igreja de Jesus que está no Brasil, é eu e você, amém? A Bíblia nos orienta, acerca ou a respeito da criação de Deus, amém? Vamos estar dando início à leitura, aleluia, em Gênesis capítulo 1 primeiro, amém? E quando vocês estiverem acompanhando a leitura, vocês, esse vídeo, acompanhe com a palavra de Deus, amém? O tema que vai ser colocado sobre a mesa e na gravação essa tarde, para a honra e a glória do nome de Jesus, amém? Estarei levantando a leitura a partir do versículo, do capítulo 1 de Gênesis, aleluia, versículo 14 em diante, amém? Glória a Deus, aleluia. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles se contém. A partir do verso 14, igreja do Senhor, e vocês que não fazem parte da igreja, mas são criaturas, são almas que precisam tomar o conhecimento da verdade, que a verdade é a palavra de Deus, e essa única verdade, que não tem outra, ela liberta, cura, salva e traz a iluminação ao entendimento de todo aquele que tem mente, mas que se encontra com a sua mente, que é a faculdade, na escuridão, nas trevas, sem a lâmpada que é a palavra do Senhor, a luz para clarear, amém? Verso 14. E disse Deus: haja luminário na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para tempo determinado e para dias e anos, aleluia. Verso 15, sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra
E assim foi. 16. Deus fez os dois grandes luminários, o luminário maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Glória a Deus, aleluia. Fez as estrelas, verso 17. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra. Repetindo o versículo 17. Deus pôs na expansão do céu para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Viu Deus que era bom. Verso 19. Foi tarde e manhã, o dia quarto. Amém? Louvado seja Deus. A leitura foi do versículo 14 ao 18. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E para vocês, queridos, que não faz parte da igreja, aleluia, mas vocês são seres humanos, como a igreja também é humana, mas a igreja tem a sua natureza humana e tem a sua natureza divina, amém? E vocês que não têm ainda esse outro lado, que é o lado da natureza divina, a natureza que pertence ao mundo espiritual, que pertence à pessoa que é chamada Cristo Jesus, tá? Bem, conforme a leitura de Gênesis, a partir do verso 14, nós temos a descrição, em Gênesis capítulo 1, ali a descrição de Gênesis 1 nos mostra bem claro como foi que Deus criou. Deus criou a sua criação. Conforme a leitura, nós vamos entendendo que Deus, ele estabeleceu, Deus colocou, Deus pôs os astros, né? Então Deus colocou os astros, cada um no seu devido lugar e em suas tarefas, em seus deveres, conforme a leitura do Senhor. Louvado seja Deus, né? Deus coloca o luminário maior, né? O astro maior, que é o Sol, né? E após ele estabeleceu o Sol em seu devido lugar, né? Com sua tarefa e seu dever, Deus estabelece, colocando também a Lua com seu dever e sua tarefa. Ou seja, os astros, Deus ali coloca com o objetivo de exercer uma função ou uma posição. O que seria governar. Amém? Louvado seja Deus. Governar, ou seja, o Sol iria atuar o seu governo devidamente à posição que o Criador colocou em relação ao dia. E a Lua, Deus colocou na posição para governar a noite. Então podemos ver a separação entre dois astros, ou seja, dois luminares maiores, né? Louvado seja Deus. Lua e o Sol, cada um com sua tarefa, com seu dever, mas com a posição sua, com a sua função colocada por Deus. Mas entendendo que, aleluia, eles conhecidos como principado e potestade. Meus amados, para a igreja do Senhor, glória a Deus, e para vocês que, aleluia, que receberam autoridade, receberam poder em mãos para governar, ou seja, para liderar. Governar, você vai para liderar. E você só vai governar, ou liderar, ou reinar, se você tiver autoridade em mãos. Então você, como autoridade, você vai exercer. Você vai exercer a sua autoridade. Certamente você irá governar ou reinar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa tarde nós temos mais um tema nesse vídeo que vai falar sobre governo. Aleluia, governo. Aleluia, governo. Então Deus estabelece os astros, tá? A Lua e o Sol,
para governar, como astros maiores, né? Mais conhecido como potestade, né? Potestade, né? E principado. Ou seja, podemos colocar as estrelas na função de potestade, porque são muitas, né? As estrelas espalhadas são muitas, exercendo as suas funções, né? E o Sol e a Lua como principado, ou seja, governo maiores governando sobre governos menores. As estrelas, né? As estrelas na sua devida função e atividade também, mas como potestade. São muitas, e o Sol e a Lua como principado, como chefe, né? Por isso que o tema essa tarde é governo, meus amados. Para você que exerce de governo também, está sentado em cadeira, você usa de caneta, você tem o conhecimento, tem o poder em mãos, então vai ser um tema muito interessante para você tomar o conhecimento sobre governo. Amém? Glória a Deus. Quando a Bíblia nos trata de governo, a Bíblia nos ensina que o governo de Deus, ele é superior. Que o governo do Senhor está acima de tudo e de todos. Ou seja, quando no começo da criação, Deus estabelece os astros para governar no mundo, na terra, com a função, os deveres, é que aquele que estabeleceu, que pôs, certamente ele é maior do que ele é maior do que aqueles que estão exercendo, ou seja, poder ou autoridade. E nesse caso, nós sairemos na graça do Senhor, tá? Dos astros, né? Dos astros, como o Sol e a Lua e as estrelas, e vamos entrar sobre governo entre os homens, governo na terra entre homens que são formados e constituídos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós temos, aleluia, nós temos a igreja do Senhor, amém? Nós temos a igreja como uma criação divina, nós temos a igreja como instituição divina, nós temos aí, louvado seja o nome santo do Senhor, nós temos aí o Estado, nós temos o Estado como um órgão público, nós temos, aleluia, os órgãos públicos também é ligado ao Estado, ou seja, a igreja é uma instituição do céu e o Estado é uma constituição entre os seres humanos, ou seja, entre os seres humanos, constituição. Então nós temos a constituição, glória a Deus, aleluia, entre os homens, formado entre homens, e nós temos, nós temos uma instituição que ela não é constituída por homem, mas ela foi constituída por Deus. Então a igreja sendo constituída ou levantada, erguida por Deus, né, para exercer governo aqui na terra, e temos o Estado como uma constituição, né, uma constituição constituído entre os homens para exercer também poderes aqui na terra, para exercer governo aqui na terra. Então nós vamos entendendo uma instituição e uma organização de governo, ou seja, um sistema de governo, e temos uma criação divina ou uma instituição divina, glória a Deus, que é a igreja. Então nós vamos entendendo uma organização de governo na terra, que é, no caso do Estado, e temos uma instituição divina que é a igreja, ou seja, o Estado é terreno e a igreja é do céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o tema nessa tarde, amém, igreja, e para vocês que pertencem aos órgãos públicos, para vocês que exercem de autoridade aqui na terra, como a igreja está revestida de autoridade, mas não é autoridade entre homem e autoridade espiritual, como a igreja está revestida de poder e autoridade do céu, está revestida, ou seja, nós temos a organização de governo, a constituição entre os homens, constituído ou levantado por homem, que é o sistema do governo, né? Que se trata e se refere e vai conduzir e nos trazer o conhecimento em relação à democracia, né? Então nós vamos partir para um tema chamado democracia e a
teocracia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos a teocracia, que pela Bíblia nós vamos entendendo que a teocracia, o centro do governo é Deus. O centro do governo é Deus. A democracia, o centro do governo não é Deus, ou seja, é o homem. É o homem. Então Deus está sempre ligado como centro de governo, porque Ele é o maior. Ou seja, como nós temos a colocação da Bíblia, a explicação da Bíblia, o ensinamento da Bíblia, que Deus, Ele é soberano, é porque Deus reina sobre todos os reinos na terra. Louvado seja Deus, porque Deus domina todos os reinos aqui na terra. É porque Deus tem o controle de todos os reinos aqui na terra. Reba, show, reba. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós temos o Salmo 24, né? Vamos estar lendo o Salmo 24, para a gente ter mais uma compreensão em relação a governo, amém? Nesse vídeo, nesse tema de hoje, né? Salmos capítulo 24, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, glorificado seja o Senhor dos Exércitos. Salmo 24, amém? O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Verso 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar? Aleluia. 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Salmos 24, versículo 1 ao versículo 4, amém? O tema fala sobre, por da leitura, o tema por da leitura, o domínio universal de Deus, amém? Podemos entender que o salmista Davi, o salmista Davi, ele vai, entendeu, reconhecer, Davi vai reconhecer e registrando esse salmo, Davi, ele cai em si na consciência e no entendimento que o domínio pertence a Deus, mas é o domínio universal. Então nós vamos ver a história de Davi, glória a Deus, aleluia, né? A história do rei Davi. Quem foi Davi? Davi foi aquele rei ou aquele homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi para governar sobre a nação chamada Israel, a nação do povo de Deus. Então Deus levanta Davi para Davi governar e reinar. Louvado seja Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos entendendo que Davi reconhece que o domínio não está nas mãos de Davi, o domínio estava na mão de Deus, domínio universal. Nós vamos entender nessa tarde que o tema, aleluia, glória a Deus, é governo, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, como igreja, a igreja, ela é um principado aqui na terra, com referência à palavra de Deus. A igreja é um principado aqui na terra, a igreja de Cristo, né? Ele é um principado aqui na terra, mas Cristo está acima da igreja, como cabeça da igreja. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Vamos entendendo o governo. O Estado também exerce de autoridade. O Estado exerce de autoridade. A Constituição, ela oferece, a Constituição brasileira, ela oferece ao Estado autoridade por meio das suas leis, ou das suas doutrinas, ou dos seus ensinamentos. O Estado era conhecido como um principado, Se nós vimos pela Bíblia que Jesus, ele triunfou sobre todos os principados, está sentado à destra do trono do Pai, no controle ou no domínio, não só da sua casa, a igreja, mas no controle do domínio geral. Então ele domina geral, ele domina o universo todo. Então Jesus domina no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele recebeu conforme a palavra que está registrada. Louvado seja o nome do Senhor. No Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 1, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nosso Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 1,
Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, Senhor. Apocalipse 1, versículo 16 e 17 e 18. Apocalipse 1, 16, 17 e 18. O tema fala sobre, aleluia, João em Pátimo, a visão de Jesus glorificado, a mensagem às 7 igrejas da Ásia. Amém? Versículo 16, 17 e 18. Glória a Deus. E ele ainda tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. É o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tenho a chave da morte e do inferno. Amém. Voltando ao tema chamado, ou conhecido nessa tarde, como governo. Amém. Nós estamos trabalhando com a Bíblia, mostrando nessa tarde a verdade, que é a palavra de Deus, que está acima de tudo e de todos. Amém? Voltando, o Estado é um principado. O Estado é conhecido como uma mulher. Amém? Como uma mulher, louvado seja Deus. O Estado tem as suas doutrinas. O Estado está cercado ou rodeado, né, de força. Conforme Romanos capítulo 13, o Estado ele pode ser considerado como o Leviatã. Pode ser considerado como o Leviatã. Dominando, né? Dominando aqui na terra, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas nós vamos entendendo o que diz a Bíblia, que Jesus, ele morreu e ressuscitou, conforme aqui a leitura, e ele tem as chaves, não é a chave, as chaves, né, da morte e do inferno. Então vamos entendendo, por mais que o Estado esteja, aleluia, na posição, no lugar e no exercício de atuar em governo com autoridade, utilizando a espada, nós vamos entendendo que Jesus está acima do Estado, que Jesus está acima da igreja, como o chefe de todos os principados e potestades de Cristo Jesus, e o poder está nas mãos do Senhor. Nós podemos ter como referência, né, essas duas palavras, louvado seja Deus, como democracia e a teocracia, ou seja, a democracia é governo de homem, governo entre os homens, ou seja, vontade de homem, ou seja, os homens, o poder está na mão do homem, ou seja, o poder está na mão do homem. Quando nós temos a palavra de Deus, quando um governo está na mão de homem, nós vamos ver que aquele governo ele não tem estrutura ou alicerce sobre a rocha, que a rocha é a palavra de Deus, a rocha é Cristo. Então, independentemente, meus queridos irmãos, pastor, apóstolo, doutor e mestre, segundo todos os cargos aí, como a igreja, nós vamos entendendo que quando um governo ele não está sentado na rocha, na palavra, conforme nós vamos acompanhar a leitura, esses governos, eles não têm uma estrutura, ou seja, eles não têm um alicerce divino, mas ele tem um alicerce, uma estrutura terrena. Então, se a estrutura terrena é o alicerce, nós vamos entendendo que pó é barro, e a qualquer momento vai se desfazer, amém? Vai se desfazer. Quando Deus entrega, louvado seja Deus, quando Deus estabelece o jardim do Éden, aleluia, em Gênesis capítulo 2, o Senhor estabelece o Éden, aleluia, um jardim dentro do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 8, Deus, ele coloca Adão dentro do jardim. Deus dá poder, autoridade para Adão ali governar dentro do jardim, que seria o arraial de Deus, que seria a igreja de Deus, trazendo para hoje comparação com a igreja do Senhor. Adão estava com o governo nas mãos, Adão estava com poder, autoridade,
Mas quando Deus, aleluia, Deus ordenou para Adão e para Eva, louvado seja Deus, Deus decretou, Deus passou o mandamento, Deus instruiu aquele casal, Deus privou aquele casal, tá? Deus colocou regulamento, Deus estreitou aquele casal para não chegar até aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão estava com o poder em mãos, com o governo, nós vamos entendendo. Aí Deus se ausenta, então Deus se ausentou, aleluia. O que podemos entender? Quando Deus está no controle de um governo, quando Deus está governando, aleluia, aquele governo que é o Senhor, não é a mão do homem, não é a capacidade do homem, independentemente que seja governo dentro da igreja, né? Que seja governo no poder civil, governo no poder judiciário, governo no tribunal, justiça ou federal, qualquer governo aqui na terra, se a mão de Deus não tiver, se o poder de Deus não tiver, aquele governo está sentado sobre a areia, está estabelecido sobre a areia, não sobre a rocha, porque a rocha é Cristo. Aí você pode entender da forma que você querer entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que é do Senhor, e vocês que pertencem, né, aos órgãos públicos, vocês que exercem de autoridade aqui na terra, né, nós vamos entendendo que o domínio não está nas mãos de governo terreno, de governo terrestre, o governo está na mão do governo chamado Cristo Jesus. Então Jesus está governando, como diz o Salmo 24, né? Toda a terra é de Deus, os alicerces, os fundamentos é do Senhor. Então Deus domina, Deus reina sobre todos os reinos, Deus tem o controle, Deus tem todos os reinos na palma da mão, na palma do controle do Senhor. Ou seja, está tudo na mão do Senhor. Está tudo na mão de Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada está fora do controle de Deus, né? Aleluia. O Estado vai governar, o Estado vai caminhar, o Estado vai projetar, maquinar, estabelecer, o Senado vai projetar, maquinar, estabelecer diversidade de leis contra, aleluia, a palavra de Deus. Mas não há de prevalecer, porque estão sobre a rocha, não estão sobre a areia, não tem estrutura, não tem alicerce divino, não tem firmeza divina, pelo contrário, estão na areia, porque é basicamente o baseado, estruturado, o levantado com base de alicerce de barro, poeira. Agora vamos ver um governo que está alicerçado no poder de Deus, amém? Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 16, amém? Mateus capítulo 16, glória a Deus, aleluia. Mateus 16. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Mateus 16, 17 e 18. Aleluia. Evangelho de Mateus 16, 17 e 18. O tema fala sobre a confissão de Pedro. A confissão do apóstolo Pedro. 16. E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem revelou, mas meu Pai que está no céu. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 16, verso 16 ao verso 18. No verso 18 o Senhor fala: Também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer contra ela. Amados, lembrando que o início desse tema é sobre governo, amém? Usamos a leitura tratando em Gênesis capítulo 1, a descrição da criação dos astros, Deus colocando os astros cada um na sua função, oposição, os dois astros maiores, né? Os dois astros maiores como principado e potestade, exercendo as suas funções, os seus deveres, o astro Sol governando no governo do dia, né? E o astro maior, a lua, para governar a noite. Dois
principado, amém? Utilizamos a igreja como um principado aqui na terra, um principado, utilizamos o Estado como um principado aqui na terra, ou seja, né, louvado seja Deus, que nós vamos compreendendo que, de fato, aleluia, o governo, ou os governos entre os homens, que não estão alicerçados, ou fundados, ou estruturados na rocha, que a rocha é a palavra, esse governo, ou esses governos, eles não têm raiz, não tem estrutura e não tem firmeza. A qualquer momento eles se desfazem, a qualquer momento eles perecem, a qualquer momento eles perdem o seu valor, eles perdem a sua virtude, eles perdem o seu caráter, eles perdem a sua moral, eles perdem a sua dignidade, porque está na Bíblia. Agora nós podemos ver um governo que está alicerçado na rocha. Glória a Deus, aleluia. Esse governo é a igreja de Cristo. É a igreja, é a casa de Deus. Aleluia. É a casa do Senhor. Contra a igreja, meu amado, querido, aqui na terra, vocês que pertencem aos órgãos públicos, vocês que são do Ministério Público, vocês que são do Supremo Tribunal Federal de Justiça Eleitoral, vocês